Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês passaram de semana? PEC do calote. E aí, como vocês estão? Conta pra gente aqui. Eita, Brasil, ladeira abaixo, né? nossa senhora, se tem uma coisa que funciona aqui é descer a ladeira, né, Letícia? Tá indo, sem freio nenhum. É, Velocidade cada vez maior. e a pesquisa rebocada, né, nessa ladeira, coitada. Cada Adriano, dia uma surpresa. Foi você que falou aquela vez, a gente chega no fundo do poço e cava, né? Então, a gente está Não, cavando aí. eu não sei onde eu ouvi que no Brasil o fundo do poço tem subsolo, né? Ó, Você chega lá, abre um alçapão, tem mais um pouco. Você vai no tem mais um pouco. A gente a gente tem criatividade, né, Priscila? A gente sabe disso. menos 20, subsolo. Haja esses respiros que a gente, né? Esses suspiros, porque não é fácil, não é fácil. Sim, mas ao vamos mesmo lá. tempo que a gente está nesse momento de tragédia, tem coisas que nos inspiram, não é, Adriano? E eu acho que a entrevista de hoje ela é bastante inspiradora. Então, a gente pode já até começar apresentando aí a Ana Cláudia dos Santos para a gente falar um pouquinho do trabalho dela, né, Adriano? Então, a Ana, lá por volta de 2008, né? Nossa, o ano que o mundo parecia que ia acabar com a quebradeira nos Estados Unidos, né? Ela graduou-se em Comércio Exterior pelas Faculdades Integradas Campos Sales. Ana, depois você confirmou comigo, se não me engano, a Faculdade Campos Sales foi a pioneira em curso de Comércio Exterior em São Paulo, se não me engano, tá? Posso estar já com a memória falhando, né? E aí depois você, durante 20 anos, atuou como analista de comércio exterior no mundo corporativo. Olha, parabéns, né? Conta pra gente por que você escolheu esse curso, como foi trabalhar 20 anos em organizações privadas, né? E o que isso trouxe de aprendizado, né? O que essa experiência trouxe para você para o atual momento da tua vida. Tá bom. Boa tarde para todo mundo. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu me tornei assim uma grande admiradora do canal de vocês. Desde a primeira entrevista que eu assisti, eu estou gostando muito de acompanhar o trabalho que vocês fazem. É um conteúdo muito importante, né, que defende a ciência, que defende a saúde pública, a educação pública, coisas que estão tão precarizadas no momento, desvalorizadas nesse atual governo. E, assim, eu espero de verdade que o canal de vocês continue crescendo muito e que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo que é tão importante. E é um prazer para mim estar aqui e agradeço muito a oportunidade. Sou moradora aqui do Jaraguá, né? E, como o Adriano falou, eu fiz uma graduação, né, na área de comércio exterior e tudo aconteceu de uma forma muito inusitada na minha vida, né? Eu acho que, assim como muitos jovens da periferia, eu comecei a trabalhar muito nova. O trabalho veio à frente de tudo na minha vida, nessa época, até por questão de exemplo, né? Meus pais sempre trabalharam fora, sempre acompanhei a luta deles e tinha isso como exemplo. Então, o trabalho para me manter, para apoiá-los, para ajudar a pagar um aluguel, acabou vindo na frente. Então, por indicação de uma amiga da família, eu arrumei um emprego numa prestadora de serviços na área de comércio exterior, como recepcionista. Eu confesso para vocês que as inquietudes assim do mundo corporativo, elas sempre me atormentaram, né? Mesmo antes de eu participar de qualquer coisa na área social. Eu acho que pelo contexto territorial que eu tenho, né, vivendo aqui no Jaraguá, que é um local muito diverso, onde a gente tem uma mistura de ocupações, construções irregulares, muitas empresas na área logística, de transporte, tudo isso misturado a uma reserva de Mata Atlântica potente, a aldeia indígena do Jaraguá. Então, são muitas coisas acontecendo no território, isso sempre chamou atenção. Mas, nessa primeira oportunidade de trabalho, me dediquei com muito afinco, porque era uma chance, né, de ter um bom salário, iniciar a carreira. Para isso, para me manter, eu precisava fazer a faculdade. Então, não foi uma escolha, não deu tempo de escolher a profissão que eu queria, para olhar para dentro de mim e tirar essa resposta. Eu fui no embalo da vida, né? E após me graduar, eu fiquei mais 6 anos nessa empresa. Depois, eu fui consolidando essa carreira, né? Mudei para outras empresas assim na área industrial, trabalhei numa indústria têxtil, numa indústria de alimentos, de embalagens para alimentos. E na minha última experiência profissional, eu estava numa multinacional holandesa. Na verdade, inicialmente era uma empresa brasileira, mas foi vendida para uma multinacional. E aí essa cultura,
tão fortemente exploradora, né, foi trazendo mais conflito. Especialmente porque essa empresa ela tem diversas áreas de negócio, e me jogaram justamente na área mais voltada ao agronegócio. Então, eram muitos conflitos, realmente, que permeavam nessa época. Até 2018, eu vim executando o trabalho ali, sempre questionando a maior parte das questões que me afligiam, né, buscando melhorias, buscando uma igualdade, questões de machismo, de racismo dentro da empresa, sempre foram algo que eu questionava muito, né, mas em 2018, com a conhecimento, né, a iniciação do partido, a filiação ao partido, que era uma coisa que eu já queria fazer, isso se tornou mais e mais forte ainda, né? Então, essas experiências, assim, no trabalho, até esse momento, até 2018, foram construindo esse meu desejo de começar a alçar outros voos, caminhar para outros lados. Foi aí que começou essa ideia na minha cabeça. E aí, Ana, em 2018, você deu aquela guinada à esquerda, não é? E se aproximou aí dos coletivos, dos movimentos sociais da região de onde você mora. E foi em 2018 que você passou a fazer parte do Núcleo Popular Antônio Bento, que é o núcleo de base do PSOL, que é aí também, né, no Jaraguá. Neste mesmo ano de 2018, a gente teve uma das eleições assim que eu considero uma das mais bizarras da história do Brasil, pelo menos o que eu vivi, né? A gente não pode fazer muitas análises das anteriores, mas das que eu vivi, as mais bizarras. Fake news para tudo quanto é lado, gente votando e elegendo gente escrota por causa de kit gay, mamadeira de piroca e outros absurdos que foram espalhados aí por gente que estava próximo da gente e, ao mesmo tempo, por gente que estava distante, né? Os tiozões e as tiazonas aí do WhatsApp, do Facebook. E a curiosidade que eu tenho é a seguinte: 2018, ano de eleições, tudo isso que eu já falei. Foi esse momento eleitoral que contribuiu para ativar essa guinada à esquerda, já vinha um pouco antes, né? Você já estava construindo mais um pouco essa sua trajetória. Conta aí para a gente como foi que tudo isso aconteceu. Com certeza teve a ver, sim, Pri. O momento foi assim, essencial para que eu tomasse essa decisão. Apesar da família toda já ser de esquerda, da gente já ter esse posicionamento político em casa, meu irmão já foi filiado a outros partidos de esquerda, atualmente está no PSOL também, mas o momento, assim, como eu já tinha muitas coisas na vida, assim, a vida bem ocupada, eu acho que eu não teria procurado isso, não teria nem tido tempo se não fosse a angústia e a dor do que você acabou de falar, né? Principalmente porque essas narrativas construídas dentro do próprio território que você está, pessoas pobres mesmo, não entendendo o próprio massacre que estava sendo feito, né, a disputa com as igrejas evangélicas dentro do bairro, toda essa tortura, né, fez com que eu buscasse inicialmente para ter um alívio, o colo para chorar, e depois para ter construção de estratégia mesmo. Só que a ordem das coisas não foi bem essa. A gente não teve muito tempo para chorar, né? Quando eu cheguei no Núcleo Popular Antônio Bento, haviam 6 pessoas, 6 militantes, né? Primeiro que foi totalmente diferente do que eu imaginava. A imagem que eu tinha do pessoal, que eu via nas mídias, era uma coisa assim que eu tinha até receio de me aproximar por eu achar muito elitizado, fora da minha realidade. Mas os núcleos de base da periferia não são assim, ainda bem. Pena que ninguém sabe disso. São núcleos muito atuantes, né? E que colocam como prioridade a união e o senso crítico das pessoas. Isso vem acima da sigla partidária, da bandeira, da escolha que a pessoa faça na hora do voto. Tem muito mais a ver com o senso crítico mesmo, com a noção de cidadania, do que a gente espera para o futuro. Então, quando eu cheguei, eu fui apresentada para o que o núcleo já tinha feito. Primeiro, eu conheci o histórico, né? Já tinham participado da luta pela retomada de alguns funcionários que haviam sido desligados do Hospital Geral de Taipas, que é o principal hospital aqui do bairro. Tinham participado da luta pela retomada das obras do CEL, que é um aparelho público muito importante para a gente aqui, que não tem opção nenhuma de lazer. Então, existia já uma luta sendo construída em várias frentes, né? Desde um semáforo, uma lombada, as pessoas estavam realmente se mexendo, né? Não era o que eu temia, ainda bem,
aquela pessoa que só fica na teoria, sabe, no sofá da sala assistindo o Globo News e dando dicas, mas não punha a mão na massa. Era um formato bem diferente, um formato que me contemplava. Então, depois de conhecer esse histórico, a gente iniciou já com a minha participação a programação do que iria acontecer em 2019. Aí começou o ano de 2019, só que eu estava lá na empresa ainda, né? Segurando os 2 pianos ao mesmo tempo. Então, era bem cansativo. A chavinha na cabeça, toda hora tinha que virar. Você está com uma pressão de trabalho muito grande e, ao mesmo tempo, essa vontade, esse desejo de construir as coisas no seu bairro. Né? A empresa, justamente nessa época, passou por uma mudança de prédio, saiu do Jaguaré, que é um bairro normal, vamos dizer assim, e foi para a Vila Olímpia, né? Um bairro super elitizado em São Paulo, em frente ao shopping JK, onde uma bolsa custa 50 mil reais, tipo isso. Então, era um negócio assim, muito estranho para mim ter que lidar com essas duas realidades. Mas eu estava gostando muito, então abrir mão da militância não era uma opção mesmo. Inicialmente, a gente começou a pensar de quais formas a gente pode trazer oficinas, formações, cursos, lazer, e, ao mesmo tempo, dialogar com as pessoas, desconstruir a narrativa que levou o Bolsonaro a se eleger, desconstruir esse pensamento, né, com relação às religiões, ao fanatismo religioso, porque nada contra as religiões, apenas ao fanatismo. Então, a cada formação, mesmo que o tema não tivesse a ver com isso, a gente entrava com essa abordagem, né? A primeira que nós fizemos foi com a ajuda de uma professora. A única vez que a gente trouxe alguém de fora, ela é de um coletivo da Zona Sul, e ela já fazia essa formação de feminismo lá na periferia, na Zona Sul. Aí ela veio, nós tentamos mobilizar ao máximo as pessoas, porque não é um assunto de interesse na periferia, onde se passa fome, onde não se tem renda, emprego, não é. Mas, ao fazer o convite, a gente tentou construir essa narrativa de que as coisas estão interligadas, né? E de que a falta de oportunidade também acaba gerando, pode vir dessa raiz também, é uma delas. E, por sorte, a gente conseguiu trazer algumas pessoas, sim, foi um público maior do que a gente esperava, as pessoas gostaram, a gente já emendou outra, para não perder muito o alcance do pessoal. Enquanto isso, vizinhança, pessoal do entorno olhava a gente meio desconfiado, os comunistas, esse pessoal, não vou deixar meus filhos irem, essas coisas. A gente demorou um pouquinho para conquistar essa confiança. Mas quando a gente fez a formação de educação financeira da classe trabalhadora, que foi o Augusto, que é um professor de matemática da rede pública que ministrou, né? Ele é do núcleo também. As pessoas já gostaram mais, já foi uma coisa que caiu melhor, porque dialogava muito com o momento, né? Que as pessoas, sei lá, faz empréstimo, pega dinheiro com a agiota, usa cheque especial. A pessoa que está ali no perrengue e não entende muito bem o quanto aquilo pode trazer de problema. Então, ele trouxe um curso bem prático, com dicas muito práticas mesmo, e que as pessoas usam até hoje, agradecem até hoje por ele ter dado essas ideias. Isso fez com que as pessoas se aproximassem um pouco mais, confiassem um pouco mais na gente. Então, acho que cada uma das escolhas, das oficinas, dos cursos, elas estavam interligadas, acho que o universo colaborou para que elas também fossem aproximando a comunidade da gente, o máximo que fosse possível, né? Em seguida, a gente... Pode falar, Pri. Não, e uma coisa que é importante, você está falando, eu dou aula na periferia, eu dou aula na EJA, na Educação de Jovens e Adultos. Este ano, a escola que eu estou é mais central, mas até o ano retrasado, ano passado a gente praticamente não teve aula, né? Mas o ano retrasado era num distrito de Campinas que chama Campo Grande, onde a gente tem uma série de problemas socioeconômicos. E isso que você está falando, assim, eu vou me identificando, porque realmente, quando na época da eleição, a gente via aquele aluno nosso, que passa por todos os problemas sociais, né, se posicionando com aqueles políticos que a gente sabe que é justamente o caminho contrário do que ele precisa. E é muito dolorido para a gente ter que encarar essa situação. E outra coisa que você falou também, é muito difícil para a gente abordar alguns temas, porque eles mexem, às vezes, com
com algumas crenças que as pessoas têm, fundamentadas muitas vezes na questão religiosa. Então, falar de feminismo é difícil, porque realmente eles associam, são os comunistas, já vem doutrinação, né? E a gente quer justamente o contrário, que é a questão da libertação. Então, você foi falando aí, eu fui me identificando com vários momentos que eu já passei lá na EJA, dando aula no Campo Grande, no Padre Leão Valerier. Legal. Nesse caso de identificação, eu me identifico pelo outro lado, Ana. Eu trabalho na Vila Olímpia, então eu sei o que você quer dizer com isso, entendeu? Tá? Assim, a extensão da Vila Olímpia, a extensão da Faria Lima, né? A ideologia Faria Limers de ser, né? Empreendedor, competitivo, é isso que vale, né? Isso é terrível, terrível. Isso te angustia a cada dia de trabalho, né? Então, mesmo a gente trabalhando em educação, a gente trabalha num ambiente, muitas vezes, na educação privada, um ambiente corporativo também. Né? É a mesma situação, com algumas particularidades, né, que entram em choque direto com a questão do ensino, que nos angustia demais. Então, essa sua parte, você anda naquele lugar, você sai do local onde você trabalha, você está em outro planeta. Né? Não é a realidade sua, não é a realidade brasileira, aquilo é um local, né? É um lugar que não tem identidade, né? Isso dá muita discussão geográfica, né, Priscila? Mas isso fica para uma outra vez. Eu acho engraçado também, eu vejo dentro da universidade como, às vezes, o aluno da universidade, ele não entende a realidade do paciente, né? O paciente, às vezes, ele não vai numa consulta porque ele não tem como pagar o ônibus, ele não vai numa consulta porque ele não conseguiu comer aquele dia. E a gente passa essa realidade, né, para os nossos supervisores, e tem aluno que não entende, que não consegue imaginar o que é não ter dinheiro para comer, não consegue entender a realidade do paciente. Então, eu também acho isso, assim, muito interessante. Vem tudo de encontro com algumas vertentes que eu já trabalhei dentro da universidade para tornar, assim, a coisa mais palpável, mais real para todo mundo. A cena lá da Vila Olímpia que ficou marcada na minha cabeça era assim, na hora do almoço, os restaurantes todos lotados, restaurantes chiques, né? E nas calçadas, os motoboys e as pessoas da área da limpeza comendo marmita no chão, na calçada, enquanto os restaurantes chiques estavam sempre lotados. Então, isso é como que você come, né? Direito, como que você consegue se alimentar direito sem se sentir, o mínimo, uma inquietação com essa realidade, né? Essa é uma cena interessante, essa cena que você falou é interessante, porque eu chego muito cedo, então a gente tem aquelas barraquinhas, né, que eu falo que são as padarias ambulantes, né, nos pontos de ônibus. Café, o leite, o chocolate, o pãozinho, o bolo, né? Aí você entra numa boutique de pães, entendeu? Você come um misto quente e paga em 3 vezes no cartão de crédito, porque é um negócio, é exorbitante, é uma coisa inimaginável. Né? Eu já até mais ou menos posso, não vou falar aqui, mas depois em off a gente conversa. Mas eu até imagino a empresa que você trabalha pela localização, que você deu, e isso que você acabou de descrever. Porque é a realidade, é incrível, né? Até um pouco antes, a gente foi trabalhar com a camiseta do filme Metrópolis, do Fritz Lang, né? Que ele faz essa metáfora lá nos anos 20 do século passado, né? O dono da corporação lá em cima e os estratos sociais todos trabalhando na parte de baixo, no subsolo. É a mesma coisa. E um descolamento total da realidade, é isso que você está falando, que a Letícia disse. O cara vai numa consulta, ele andou 15 quilômetros a pé porque ele não tinha dinheiro para pegar a segunda condução, senão ele não volta. A pessoa chega cansada. O médico pode atrasar o quanto ele quiser, o paciente não pode atrasar. Atrasou 1 minuto, não vai ser atendido. É um absurdo. Agora, só deixa eu fazer uma pergunta, Ana. Você falou desses núcleos. Quando você começou a contar desses núcleos que você começou a participar a partir da década passada, no século XXI, me veio a referência que eu tenho quando eu fui fazer iniciação científica com um grupo lá na faculdade. A gente foi para campo, e numa cidade aqui da Grande São Paulo, a gente sempre acabava sendo direcionado para as comunidades eclesiais de base. Vai na SEB, é lá que a coisa está acontecendo. E chegou um momento da nossa história recente que esses núcleos, que tiveram uma força muito grande nos anos 80, começaram a ser, assim, hoje eu posso dizer, tesourados, né, da participação política. Né? Tanto que, numa das minhas leituras, né, é isso que gerou o que vocês estão descrevendo. Você vai falar feminismo? Ih, lá vem a comunista. Né? Você vai falar... Aí foi falar de educação financeira,
que para uma ala da esquerda é uma excrescência falar disso, não pode falar disso, é o capital, mas como fala o Mano Brown, né? Mano Brown fala, a gente também quer ter dinheiro, quer consumir, quer viver bem. Isso foi uma coisa que se desvinculou, né? Quebrou, quer dizer, a esquerda se deslocou, olhava de novo de cima para baixo, não tinha participação, né? E ela era aquela coisa, eu sei o que vocês precisam, então eu vou fazer o que vocês precisam. E não tinha a participação. Então, eu acho que esses núcleos que você começa a contar agora, que a gente vai tendo notícia, são de uma importância fundamental para essa retomada, né? Não é... viajei demais a minha interpretação aqui. Não, super pertinente o que você está falando, Adriano, tanto que a gente escutou esse tipo de crítica, né? Como você falou, vai dar um curso voltado à educação financeira, porque o capitalismo, porque não sei o quê. A falsa impressão de que a esquerda sabe o que as pessoas precisam, realmente não confere, né? Porque não está fisicamente presente, não acompanha as angústias das pessoas, aí fica lá nas regiões centrais, falando de temas importantes, sim, mas que você não consegue colocar na cabeça de ninguém de barriga vazia, não consegue fazer ninguém entender nada disso sem emprego. Então, a gente sofreu esse questionamento, mas a gente resolveu seguir em frente para entender um pouco melhor. Essa luta hoje da esquerda, eu acho que abandonou os trabalhos de base, como você bem falou, ela ainda existe internamente, né? Então, dentro do pessoal, a gente trava uma luta interna para a gente ser visto, reconhecido, estruturado pela direção lá, que está olhando só para os biscoiteiros da Vila Madalena. Então, a gente fica cobrando, sim, que eles divulguem a formação que a gente fez, ainda que seja sobre um tema que eles acham que não é importante, mas para a nossa região, para a nossa comunidade, a gente viu que é sim. Tanto que a gente parou de ser ofendido como comunista, maluco, depois que a gente começou a dar esse tipo de formação, esse tipo de curso, gerou um interesse, uma confiança maior nas pessoas. Então, o que a gente tenta fazer, trabalho de formiguinha, né? É que o trabalho de base ele seja retomado na periferia, coisa que foi perdida realmente da década de 80 para cá. Não, eu que eu estava vendo desses cursos, você falou do curso sobre feminismo, você falou do curso sobre educação financeira, eu estou vendo aqui na lista desses cursos de biblioteca comunitária. E isso é uma coisa, né, que mexe profundamente na questão do acesso à educação. Aqui, em outras entrevistas, a gente já comentou, né, Priscila, Letícia eram ratas de biblioteca, né? Eu não lembro qual foi o entrevistado, falou assim, eu confesso, eu roubava os livros da biblioteca porque eu queria ler, não sei o que e tal. Foi o Lucas Dias. Foi o Lucas, né? Então, e hoje ele é dono de uma editora de publicação científica, né? Então, se ele fez algum pecado, vamos dizer assim, ele está retribuindo, né? Está perdoado. Está perdoado. Eu vinha de uma geração que ir à biblioteca era castigo. Agora, uma biblioteca comunitária em áreas de fragilidade, né, social, eu acho isso fundamental. Tem biblioteca fechando aqui na região central de São Paulo, por corte de gastos, biblioteca infantil sendo fechada. Né? Como é que é? Conta um pouco mais dessa experiência específica, né? Que essa eu acho que é uma coisa que vai... Porque mexe com quem virá, né? A educação financeira mexe com quem está, o feminismo com quem está, agora a educação de base da criança lendo, ganhando interesse pela leitura, se motivando, isso é uma coisa que a gente perde a dimensão do que ela pode produzir, né? Sim. Foi da mesma forma. A gente também fez um chamado comunitário, avisando que a gente estava precisando de livros, de doações, para montar nossa biblioteca. Então, foi uma coisa construída em muitas mãos, né? Como tudo que a gente faz. Nós pedimos para professores das escolas públicas da região, entre nós a gente foi catando livro quem tinha para doar, no próprio partido a gente foi cobrar quem pudesse nos ajudar lá no diretório central, e assim a gente foi arrecadando os volumes, né? E a estrutura de uma prateleira gigante, um armário grande, é daqueles da década de 80, das escolas públicas, aquele armário bem pesadão, que toda escola tinha. A gente recebeu a doação desse armário, era um modelo maior que tinha numa escola em Perus, que fica bem próximo ao Jaraguá aqui. Aí a gente foi retirar esse armário, estava meio baqueado, a gente trouxe as pessoas até para ajudar a lixar, pintar e levantar esse armário, né? E quando a gente já teve tudo pronto, a estrutura, a gente começou a catalogar os livros,
explicar para as pessoas qual seria o esquema de empréstimo, devolução, né? O espaço em que ficou a biblioteca funcionava também como, no fundo, casa de um dos nossos companheiros do grupo, e na frente o bar dele. Então, durante o dia, o bar ficava fechado. As crianças vinham, utilizavam da biblioteca e conversavam entre elas, liam juntas, e à noite, quando o bar abria, a biblioteca também chamava muita atenção e servia para estimular o interesse dos adultos, né, que estavam ali no bar e que achavam inusitado, num bar na quebrada, ter uma biblioteca. Esse bar também foi muito gancho para a gente tentar desenvolver um comportamento de lazer menos machista, menos misógino, menos racista. Então, a biblioteca foi uma das coisas que contribuiu para que a convivência nesse bar fosse mais agradável, sabe? Que as mulheres se sentissem à vontade. É muito difícil um bar na quebrada que você não tenha medo, né? Do cara ficar bêbado, de mexer com você, alguma coisa acontecer. Então, lá, a gente prezava por isso, para que não ocorressem esses episódios, as pessoas foram se envolvendo. A biblioteca, com a pandemia, infelizmente, ela está toda arquivada, né? Nós temos os livros ainda, o armário está lá, mas a gente teve que reduzir a locomoção das pessoas, porque gerava aglomeração, o espaço é pequeno, mas é uma das metas que a gente tem que retomar no próximo ano, é a nossa intenção, continuar com a biblioteca. Assim como a horta, que foi também construída nos mesmos moldes. A horta, quem veio ministrar foram os meus pais e meu irmão. Meu irmão trabalha com permacultura, meus pais têm o hábito de plantar e tal. Então, eu convidei para eles transmitirem os saberes para o pessoal. E aí a gente fez vaquinha para arrecadar os materiais, vaso, terra, muda, tudo que precisava. O meu pai ajudou a montar uma treliça, essas que a gente põe na parede, para poder colocar os vasos a partir de materiais reciclados também, estrado de cama, essas coisas. E aí o pessoal veio, muitas crianças participaram, a gente falou sobre a importância dos alimentos, das escolhas que a gente faz na alimentação, né? E esse foi um primeiro passo para um sonho que a gente tinha para 2020, sem saber o que ia acontecer em 2020, né? Que nos pegou de calça curta. Mas a horta, ela era o pontapé inicial de estender essa questão da terra e da gestão, da autogestão alimentar no Jaraguá. Então, a intenção era pegar depois espaços maiores, falando de hortas, de roça mesmo, sabe? De alimentação mesmo, não se resumindo só em temperos, em coisinhas menores. A gente queria fazer uma coisa maior, mas não deu tempo, né? Esse é um plano que, mais para frente, eu vou compartilhar com vocês, já está na nossa ideia para fazer no futuro. E, por fim, a gente também realizou o Cine Debate, né? Também com muita pressão assim, solicitando ajuda financeira para o diretório do partido, a gente conseguiu verba e conseguiu alguns materiais usados que estavam em bom estado, projetor, telão, e aí a gente conseguiu fazer o cinema na quebrada, né? Foi muito legal, porque muitas crianças nunca tinham ido ao cinema, e aí a gente projetou o filme do Rei Leão, o mais atual, né? Que era o último. E a nossa ideia era que fosse um filme assim que atraísse, toda criança queria assistir aquele filme naquela época, então a gente escolheu esse. Mas o debate foi de forma lúdica, sendo construído com base assim nos formatos de família, né? Que não necessariamente a família tem que ser sanguínea ou naquele formato que a gente acredita. E a gente foi puxando das crianças o que elas pensavam sobre isso, né? Porque o Leão, nesse caso, por exemplo, ele se afastou da família por uma questão de uma situação X, e aí ele passou a construir afetos com outros animais de outras espécies, se tornaram a família dele. Então, foi muito legal como as crianças reagiram a esse debate, né? Elas participaram bem. A gente consegue perceber com muita alegria que no coração das crianças não tem isso, né? Infelizmente, elas vão captando alguns maus exemplos, mas é de uma pureza incrível a gente testemunhar esses relatos, né? E aí a gente fez vaquinha também para o refrigerante, para pipoca, para que aquele momento fosse o mais divertido possível. A gente já tinha uma programação toda para 2020, os filmes, o roteiro do debate, mas não conseguimos também fazer, né? Veio a pandemia. Então, esse foi o ano de 2019, bem resumido para você. Cheio de pinceladas de Faria Lima, de Vila Olímpia, com militância. Então, aquela doideira na minha cabeça, mas
eu já sabia muito bem o que eu queria. Eu comecei a me planejar para me desligar da empresa, né? No final de 2019, eu falei, eu vou guardar um dinheirinho, eu vou começar a conversar a respeito disso com o pessoal lá, para ver se eu consigo o meu desligamento, de forma que eu receba os meus direitos, né? Para poder recomeçar. E, assim, de uma forma muito honesta, porque já estava também num estágio, gente, que eu trabalhava numa baia minúscula, computador, minha cadeira e um espaço embaixo da mesa. Vivia cheio de doações, sacola, era tanta bagunça. Aí o diretor passava e falava, nossa, mas... Porque eram doações que a gente aproveitava essas formações, esses cursos, para também dar apoio para as pessoas que a gente sabia que vinham em condições muito vulneráveis, né? Então, Dia das Crianças, brinquedo. E aí, assim, já não tinha mais lugar para mim, eu não tinha nada a ver com aquele ambiente, né? E aí eu fui construindo essa conversa de saída. No início não foi muito fácil, eles não querem se desfazer, né? Porque eu já tinha expertise da empresa anterior brasileira, que foi vendida pela multinacional, eles não queriam perder o meu histórico. Eu acho que ninguém é substituível, mas eu tinha um conhecimento da empresa anterior que eles ainda queriam sugar, absorver o máximo, né? Eu era a mais velha da equipe, um monte de molecada no time, então eu colocava as pessoas meio que sempre orientava, dava um suporte muito grande para minha chefe, ela tinha um sossego quando eu estava lá, então ela não queria que eu saísse, tentou assim negociar de todas as formas, mas já era uma decisão tomada, né? Ana, eu fiquei assim muito comovida com tudo que você falou. Eu acho muito bacana, né? Essa coisa do cinema, como você colocou aqui pra gente, né? Da história do Rei Leão. É muito, muito interessante isso, muito legal. Mas aí eu fiquei com uma dúvida, que seria mais ou menos assim, ó. Desde o surgimento do coletivo, você tem a dimensão de quantas pessoas você já ajudou, né? De quantas vidas você mudou? E com a pandemia, vocês tiveram dificuldades, né? E você poderia falar assim um pouquinho dessas dificuldades que você teve também, e se, né, caiu os números de ajuda e como vocês pretendem melhorar isso para os próximos anos? Claro, Lê, falo sim. Então, a partir de 2020, né, quando eu saio realmente da empresa, eu faço meu desligamento em fevereiro, eu não sabia o que vinha pela frente. Mal a gente poderia imaginar que ia começar uma pandemia. Então, você escolhe fazer uma mudança na sua vida, assim, para a área social totalmente, viver integralmente para isso, assim, saindo com muita gratidão a tudo que eu tinha vivido, mas olhando já para o futuro, mas você cai num cenário de guerra total, né? Você começa já num cenário de guerra. Então, a ideia de antes buscar uma formação, estudar primeiro, absorver teoria para depois fazer a prática, não rolou, porque a urgência era muito grande, né? As necessidades eram muito emergentes. A gente consegue, assim, imaginar que dentro do território, nas periferias, a maioria das pessoas sobrevivem de trabalhos informais. Então, a mulher vai fazer uma faxina, ela recebe o dinheiro no mesmo dia ela vai no mercado, compra comida e garante o sustento dos seus filhos. Por conta disso, a gente não demorou um mês ou dois para sofrer os impactos da pandemia, a gente sofreu praticamente na mesma semana. Na hora que aconteceu, alguns dias depois, a gente já via pessoas que já não tinham se alimentado naquele dia, muito próximas da gente, sabe? Muito mesmo. Inclusive, esse nome foi dado, que aí a gente entra nessa fase que eu estou vivendo atualmente, que é o apoio mútuo, né? O nome do projeto foi dado porque, por questões óbvias, era de nós para nós mesmo. A própria militância foi formada por pessoas que estavam vivendo num perrengue total, né? Então, a gente observava no nosso entorno, entre amigos, pessoas que moravam em 10, em um cômodo, 2 cômodos, sem a menor condição de fazer distanciamento, sem acesso à informação para entender do que se tratava essa doença. Aliás, ninguém sabia direito, né? No início, a gente estava muito tentando descobrir as formas de se proteger e tal. Com relação ao número de pessoas que a gente já apoiou, eu trouxe os números aqui para compartilhar com vocês, mas primeiro eu queria falar um pouquinho desse início, né? Nós temos um companheiro chamado Clodoaldo, que é o idealizador do Apoio Mútuo Jaraguataipas. Ele é militante da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, ele é militante também da OSL, Organização Anarquista,
e ele fez um chamado na internet, pedindo para que as pessoas que já atuavam, militâncias diversas no bairro, procurassem por ele, para a gente pensar em alguma coisa, pensar no que fazer. Aquilo estava tirando o sono da gente mesmo. Vendo esse chamado, eu e mais um companheiro do núcleo, Antônio Bento, desse núcleo que realizou todas essas formações, 2019 e tal, a gente se aproximou do Clodoaldo e resolveu somar. Outras pessoas vieram de movimentos como MTST, nós temos 2 ocupações do MTST aqui na região, vieram muitos professores e professoras abraçar a nossa causa. Até então, a gente não sabia nem como começar. Então, as primeiras medidas foram mapear as pessoas que estavam ao nosso redor precisando de uma ajuda urgente. A partir dos conhecidos, vieram os que a gente não conhecia e foram sendo trazidas as demandas de famílias que precisavam. A própria escola nos apoiou muito nisso, porque no início da pandemia as escolas recebiam cartão merenda, alimentação, tal, depois passou a não receber, teve questões de cadastro que teve gente que nunca recebeu cartão nenhum, e aí essas professoras sinalizavam para a gente, família tal, tá sem nada. E a gente foi mapeando, criando um cadastro dessas famílias, com perfis, quantas pessoas moram, né? O máximo de detalhes possível a gente colocou nesse cadastro. E aí a gente foi arrecadando inicialmente alimentos. Era muito complicado a gente não ter um nome ainda e nem uma direção para apresentar e ficar pedindo dinheiro para as pessoas. Não dava. Então a gente pedia assim, um saco de arroz, um feijão. As coisas foram sendo doadas. A gente montava as cestas no começo com o que tinha, né? Hoje é meio padrão, mas assim, se vinha frutas da feira, legumes, com mais alimentos não perecíveis, a gente montava ali uma cesta de sobrevivência mesmo, mandava para as pessoas. E em paralelo, a gente foi também identificando os pontos em que ficavam os moradores em situação de rua no nosso bairro e que estavam mais invisibilizados ainda, né? Já eram, mas com a pandemia ficou muito pior, porque algumas ONGs, igrejas que levavam marmita, essas coisas, desapareceram. No começo você não via ninguém, estavam completamente abandonados, né? E diferente do centro da cidade, que por mais que seja pouco, tem bom prato, tem uma ou outra pia para o cara lavar a mão, tem banheiro químico, aqui não tem nada, nada mesmo. Então, tem que começar do zero, né? A questão da higienização das mãos, a gente foi falando com as pessoas, indo até esses pontos e dialogando. Olha, independente das necessidades que vocês têm, a gente vem aqui apresentar sugestão de necessidades para vocês de sobrevivência, que é no mínimo assim, a gente oferece garrafa PET, vocês vão enchendo por aí e tentem lavar as mãos 3 vezes por dia, no mínimo, né? Se der para ser mais, melhor, principalmente antes de se alimentar. E a gente foi cortando sabonetes, a gente cortava, porque não tinha dinheiro para dar o sabonete inteiro, era pouco recurso que entrava para a gente. E aí a gente fazia o corte e dava o sabonete em dose única, né? O cara usa, não tem como guardar, porque está na rua, então descarta aquele pedacinho que sobrou. E assim eles foram criando esse hábito, a gente foi trazendo informação, a gente teve contato com a UBS do bairro para cobrar realmente uma atitude mais presente nesses locais, tanto com relação à Covid, como com relação à dependência química. Porque conforme a nossa presença foi se tornando constante nesses pontos, essas pessoas foram confiando mais em nós, se abrindo, algumas pedindo ajuda. A gente tem como fundamento a questão da redução de danos, que é o que o CAPES também defende, e o que a gente acredita que pode funcionar é você minimizar o impacto daquele vício e recuperar a dignidade daquela pessoa para ela fazer o mínimo primeiro, e depois ela vê até onde ela pode chegar. Então, a gente precisava entender melhor com o CAPES como a gente faria para direcionar essas pessoas que queriam internação, né? Dessa forma, a gente foi construindo. Também, através de escuta humanizada, paciente nesses locais, a gente foi entendendo muito a situação das mulheres em situação de rua, né? Então, a questão do absorvente, de um item de higiene pessoal, como escova de dente, pasta, partiu mais, obviamente, mais das mulheres, essa necessidade. Então, a gente foi ampliando. Então, no começo, doava só sabonete e doava marmita, porque a igreja não estava levando marmita, nem ninguém.
Aí as igrejas e as ONGs voltaram a atuar um pouquinho. Teve um boom de solidariedade no Brasil, aí acho que todo mundo viu nos jornais. Nessa época, o pessoal voltou a fazer. Só que a gente já estava num diálogo, numa amizade, numa profundeza tão grande com essa galera, que elas compartilharam com a gente, olha, a gente prefere fruta, porque às vezes não está com o organismo bom para se alimentar. A gente via muita marmita sobrando, sendo jogada fora, às vezes inteira. E aí eles falaram, não, a gente prefere uma fruta, um lanche, no frio, um chocolate, um café, né? Então, escutando, a gente foi mapeando e levando para as pessoas o que era realmente necessário para elas, para a gente aproveitar melhor os recursos, né? Para a gente criar uma relação mais ampla de confiança com essas pessoas, né? Isso foi acontecendo. Então, desde que a gente começou, né, a questão dos alimentos e cestas montadas para as famílias, né? Juntamente com máscaras que nós mesmos produzíamos aqui no coletivo, entregávamos junto com as cestas para as famílias, ao mesmo tempo as ações de rua. Então, eram, no início, só essas duas frentes que a gente atuava, já era bastante para um grupo que era muito pequeno e não contava com ajuda nenhuma, governamental, religiosa, nada. Tudo dependia de doações. Quanto mais a gente ia fazendo e colocando nas redes sociais, mais as pessoas confiavam que o trabalho era sério, começaram a ajudar. O dinheiro começou a entrar, finalmente, sem a gente ter que pedir. Foi muito legal isso. A gente procurou máximo de transparência, prestar contas do que a gente estava fazendo com o dinheiro, sem expor as pessoas, que é uma regra também nossa do grupo, né? Como a gente está falando de nós por nós, e pode ser eu amanhã, pode ser um companheiro nosso que está nessa mesma situação, a gente não quer expor a miséria alheia, a gente nunca vai fazer isso, né? Então, o rosto das pessoas é preservado, o local que elas estão também. A gente tira foto toda semana e faz um texto do que a gente fez. As fotos são dos itens doados e dos voluntários e voluntárias, nunca das pessoas assistidas, né? E aí, conforme a gente foi fazendo esses posts, o dinheiro foi entrando na minha conta, né? Porque a gente era um grupo, então, até então, não formalizado, grupo de amigos apenas ajudando. Então, eu sempre controlei o caixa desde o começo. Lembro do dia que eu comemorei os primeiros R$ 10 que entrou, fiquei muito feliz. E isso, a partir daí, foi deslanchando. A gente foi recebendo ajudas e nós temos doadores e doadoras orgânicas, assim, mensais, pessoas que acreditam, né, no que a gente está fazendo e continuam mandando, até porque são pessoas que têm afinidade com o nosso conceito de solidariedade, que não é a caridade em si, ela é uma solidariedade com um pensamento crítico, aliada à luta por direitos. A todas as pessoas que recebem qualquer doação nossa, elas são mapeadas no que elas podem se cadastrar, um benefício, um CRAS, um Bolsa Família, agora não vai ter mais, né? Quando teve o auxílio emergencial, a gente fez o cadastro, porque as pessoas não tinham acesso à internet, a gente usou a nossa internet para cadastrar um por um. Então, a gente sempre está aliando a solidariedade com a luta. Uma coisa não anula a outra. A gente não pode deixar de lutar pelos nossos direitos e exigir que o Estado banque condições dignas para a gente viver, se alimentar, ter acesso à saúde, educação. Então, é isso que a gente coloca muito na cabeça das pessoas. É um trabalho de formiguinha, mas a gente já sente que algumas pessoas desenvolveram forte senso de luta, sabe? Forte senso crítico, desde que a gente começou isso daí. Isso é muito importante, porque essa força que a gente precisa, ela vem do povo, ela está nas mãos do povo. É uma pena que o povo não sabe disso ainda, mas a ideia é que saiba, né? Cada vez mais. E números que você me perguntou, até o dia de hoje, 2.103 cestas básicas montadas, mão a mão, assim, eu já estou até com o braço musculoso. Isso dá em torno de 32 toneladas de alimento, né? É bastante coisa. E a gente já fez até agora 65 ações junto aos moradores em situação de rua. Nessas 65 ações, em torno de 1.500 sabonetes, 900 pacotes de absorvente, água mineral, água limpa para beber, é uma coisa que eles pedem muito, né? Toda vez que a gente vai, pede uma garrafa a mais de água, porque não tem acesso à água limpa. A gente já entregou mais de 3.500 litros de água mineral, 600 quilos de fruta, mais ou menos,
Fora cobertores, meias, kits de escova de dente, pasta, roupas usadas e calçados que a gente separa também. Então, as tarefas estão divididas. Eu cuido das cestas e da separação de doações. E aí tem 2 times que fazem as ações de rua, né, e que fazem essa escuta com o pessoal que está em situação de rua. Então, até agora, foi isso que a gente já realizou. E, Pri, você queria falar? Eu queria, porque eu acho importante a gente colocar outros dados aqui para mostrar a importância do trabalho de vocês, né? Então, assim, 2020 foi um ano atípico no mundo inteiro, não só no Brasil. Mas num país onde já tem graves problemas sociais como o nosso, foi pior ainda, né? Uma coisa é a gente falar de pandemia na Itália, outra coisa é a gente falar de pandemia no Brasil, né? Então, a gente precisa ter essa consciência. E, assim, a gente fecha 2020 com cerca de 13,5 milhões de pessoas desempregadas, com 5,5 milhões de desalentados. E o Brasil já tinha voltado, né, ao mapa da fome, piora ainda mais essa situação, com aproximadamente, eu peguei os dados aqui, 36,7% das famílias com algum tipo de vulnerabilidade alimentar, né? O trabalho que vocês fazem, e detalhe, vocês fundaram o Apoio Mútuo em abril de 2020, né? Ou seja, vocês começaram um trabalho antes da coisa degringolar. Os dados que eu estou dando é do final do ano, já, né? É o ano fechado. Vocês já começaram um trabalho antes mesmo de estar pior. Então, eu fico imaginando assim, e onde esse pessoal não está tendo ajuda? E onde nós não temos um coletivo, né, como vocês estão fazendo? Como será que esse pessoal está vivendo? E assim, e aí já agradecer um amigo, foi ele que me mandou o link com o trabalho de vocês, foi o Victor. Ele vai estar assistindo a gente, se não foi, depois eu converso com ele, mas eu tenho quase certeza que foi o Victor, eu recebi, eu achei o trabalho interessante, e a gente quase nunca fala, mas eu acho importante que você fale. Eu fui uma das pessoas que, desde quando eu descobri, né, o coletivo de vocês, eu comecei a ajudar, e eu acho importante que a gente faça esse tipo de ajuda. Né? E aí falar um pouquinho, né, da Priscila. Na pandemia, apesar de eu ter tido uns perrengues de saúde, eu não tive diminuição de renda como muitas pessoas. Eu não tive diminuição de renda nenhuma, então a minha renda, ela manteve exatamente a mesma, né? E eu tive menos gastos, porque eu moro numa cidade e trabalho em outra. Então, todo aquele deslocamento que eu deixei de ter foi um dinheiro que ficou a mais no meu caixa. E eu acredito demais que a gente tem que começar a fazer mais por nós mesmos, então esse apoio mútuo tem que vir mesmo da gente, debaixo do coletivo, a gente, óbvio, que tem que cobrar o Estado, mas tem que vir também da gente, e não dá para a Priscila ficar sentada a bunda, sem fazer nada, só apontando, sendo que existem condições, né, financeiras para ajudar. Então, assim, como sociedade, como pessoa física, mas como ser humano, como parte de um coletivo, e como uma pessoa que não teve prejuízos salariais, era obrigação minha ajudar naquele momento, e eu ajudo, e continuo ajudando, e vou continuar ajudando enquanto eu puder. E aí... Maravilhoso. Sim, eu acho que às vezes a gente guarda essas coisas, não fala, mas eu acho que tem que se falar. A gente tem uma participação na sociedade, a gente precisa entender que nós somos pontos aí fundamentais dessa transformação, dessa mudança que a gente tanto deseja, né? E não dá só para ficar, né, no discurso, a gente tem que realmente começar a fazer. E eu queria saber também se vocês já têm pensado assim em estratégias para fortalecer, ampliar, né? O que vocês têm feito para conseguir levar essa mensagem para mais pessoas, para que esse exemplo maravilhoso ele se multiplique. Sim. Pri, primeiro eu quero te agradecer. Ainda bem que você resolveu manifestar aí a sua verdade de estar nos apoiando desde o início. Muito obrigada, de coração. Pessoas como você é que ajudam isso a se manter, essa confiança. Eu sempre tive muita dificuldade. A parte do trabalho aqui que mais dificultou para mim foi quando teve que realmente pedir, né? Pedir é uma coisa muito difícil. Não, precisamos de ajuda. Eu sou um pouco envergonhada para isso. Não sabia muito como fazer. Como eu expliquei agora há pouco, foi muito natural, porque as pessoas foram sentindo que o trabalho era orgânico, verdadeiro, transparente, e com um fundo não unicamente de solidariedade, né? Um fundo de levar conhecimento também.
fazer com que as pessoas saiam dessa situação. Hoje a gente mapeia, se eu falo que a gente entregou 2.103 cestas, mas a gente mapeia quem realmente ainda está precisando, se a situação de um ou outro mudou, é uma coisa muito próxima, né? Muito orgânica mesmo. Então, agradeço demais, porque só pessoas com muita afinidade como você a esse perfil de projeto é que continuam conosco até agora. Teve gente que já exigiu fotografias, não, a gente não vai fazer esse tipo de coisa. Se a pessoa quer abrir mão de ajudar, é uma pena, mas a gente não vai expor a miséria das pessoas. A gente tem várias formas de provar o que a gente faz aqui, né? Eu acho que a luta que a gente trava está nas redes o tempo todo, tem várias maneiras de comprovar. E aí, quem está alinhado, segue com a gente agradece muito, de verdade. Só queria falar uma coisa também. Eu e a Ana, nós nunca nos vimos, tá? A gente se conhece pelo coletivo, lá pela instituição, né? O Apoio Mútuo Jaraguás, que eles montaram. E me passou uma confiabilidade, porque a pessoa que me indicou é uma pessoa que não ia me indicar algo, né? Que fala, pô, qualquer coisa, não. Uma pessoa extremamente confiável. Então, assim, veio de uma pessoa confiável, eu vi o trabalho, verifiquei, apesar da gente não se conhecer pessoalmente, a gente acabou desenvolvendo aí alguns laços de amizade por essa, né, por esses caminhos aí do Apoio Mútuo Jaraguás. Deixa eu aproveitar, eu acho que eu vou falar uma coisa aqui, mas eu acho que, bom, Priscila já falou, Letícia, acho que já está até sabendo o que eu vou falar, né? A gente, aqui do Minuto Geografia, a gente coloca à disposição, a gente está aqui para divulgar ciência, para divulgar experiências alternativas de vida, como é o seu caso, dessa participação como cidadão mesmo, né? Acima de qualquer coisa. Então, assim, a gente quer ser um canal da divulgação do que vocês fazem, de ajudar nos pedidos, né? Nas campanhas. Então, eu acho que a partir de hoje a gente pode falar que vocês têm um parceiro aqui, entendeu? E vamos procurar também divulgar. A gente, além do YouTube, a gente tem as nossas redes sociais de Instagram. A gente tem um problema, a gente não consegue trazer a nossa audiência do Instagram para o YouTube. Então, é bom, joga lá, né? Então, assim, a princípio é o que a gente pode fazer, né? Mas individualmente também queremos colaborar, e Ana, conta com isso, a gente está aqui e vamos multiplicar, né? Tem que sair daí, de repente isso sendo mais noticiado, outros, né, tenham assim, uma inspiração, mais ânimo, né? Porque é fundamental ter ânimo. Num dos caminhos que eu faço para voltar para casa, eu passo pela Praça Duque de Caxias, no centro de São Paulo. Aquilo assim, uma vez eu quis tirar uma foto, tentei tirar foto essa semana, eu não consigo. Isso é uma coisa que você falou de fotografia, é uma coisa que mexe comigo, porque eu gosto de fotografia, eu gosto de registrar as coisas, mas eu não consigo fotografar aquelas pessoas na situação que elas estão. Mas eu tinha vontade de falar assim, ó, campo de refugiados, né, na quinta maior cidade do planeta, entendeu? Tá, os caras estão lá, a única coisa que tem em volta é base da PM, é a Cracolândia, né? Assim, mas todo mundo olha para aquilo como um bando de viciado que não quer nada da vida, uma tragédia social. E a semana passada eu passei lá, a estátua é simbólico, né? A estátua do Duque de Caxias sendo lavada e as pessoas sem água, tá? Então os caras dando banho na estátua, né? De um sujeito que puseram fogo no Borba Gato, podiam ter posto lá também, né? Que as pessoas jogando água, sem tomar banho, sem cortar cabelo, e todo mundo xingando os caras, né? Então, eu não sei, né, em que buraco a gente se meteu, mas de quais buracos saíram essas pessoas que não conseguem ter essa empatia e não conseguem ter esse compromisso que você tem. Então, é impossível. Eu acho que aqui ninguém fica tocado com esse teu depoimento, de nós aqui, e de muita gente que vai ver isso, né, que nós conhecemos, a gente... Né? Então, estamos aqui, a gente quer trabalhar junto com você, né? Eu acho que o canal Minuto Geografia está aqui, faz parte do trabalho de vocês, né? Estou falando em nome dos outros, mas acho que é isso, né, Pri? É isso, né, Lê? Opa, aqui é coletivo. Com certeza. Nada, nossa, não tem presente maior para mim do que ouvir isso. Para nós é muito importante, não é pouco, não, é grandioso essa oferta, porque o acesso à divulgação é muito importante. Pessoas como o Vitor, que
indicou para a Priscila, são muito importantes, né, para gerar essa confiança, para a gente ampliar, e a gente tem muitos planos para daqui em diante. A gente entra numa nova fase agora que a gente precisa muito mesmo dessa ajuda, com divulgação. Fiquei pendente de responder o que a Pri perguntou, que é como envolver outras pessoas nisso. Tem a ver com esses planos aí para o futuro. Então, a gente tem algumas novidades já para colocar que são recentes. A gente tem contato com uma pessoa do SIC, que é o Centro de Integração da Cidadania do Jaraguá, que é uma pessoa que faz bastante captação de vagas de emprego, bastante assim, né? Não está tendo muita oferta, mas tudo que ela consegue, ela faz um levantamento em relatório. Então, a gente absorve essas informações com mais captação de vagas que a gente consegue no terceiro setor, ou setores de empresas que têm essa preocupação social, que a pessoa não tem que pagar para participar de uma plataforma de emprego, são gratuitas e tal. E aí a gente monta esse relatório de segunda-feira. A gente costuma postar entre segunda e terça-feira nas nossas páginas um relatório com várias vagas, né, e de empregos mais populares, que a gente sabe que tem mais do perfil das pessoas que estão em busca, já que a renda média aqui do Jaraguá é R$ 800, então, vagas de emprego que estão de acordo com o perfil. Cada vez que a gente vai entregar uma cesta ou que a gente vai dar uma assistência, a gente lembra as pessoas, o relatório está lá, essa semana a gente atualizou, tem vaga lá de emprego, precisa de ajuda para fazer um currículo, para se inscrever, a gente ajuda, mas a gente força bastante as pessoas a ir buscar esse caminho. Uma outra novidade que a gente tem também recente é o plantão de atendimento psicológico. Uma das militantes do grupo aqui, ela é psicóloga, e ela teve essa ideia. Como nós temos uma ponte, uma relação boa com a UBS, com o CAPS do bairro, o que ela pensou? De quarta-feira, ela disponibiliza das 16 às 19 horas para fazer um atendimento emergencial. Muitas pessoas com problema de saúde mental aqui, isso é uma coisa tão grave quanto a falta de alimento. A gente já chegou em moradias para trazer aquele alimento e estava acontecendo alguma coisa muito ruim, casos de suicídio, tentativas de suicídio. É muito sério, né? Essa questão da saúde mental, com tudo que aconteceu da pandemia, foi uma coisa que realmente se tornou palpável, né? Tá, por todos os lados a gente vê, infelizmente. E aí ela oferece essas horas de quarta-feira, as pessoas se inscrevem através do WhatsApp, preenchem um formulário lá pelo celular mesmo, pelo WhatsApp mesmo, e agendam um horário com ela, né? Ela faz um atendimento emergencial que pode ajudar a enxergar algum outro caminho de imediato, ou pode encaminhar essa pessoa para o serviço público de saúde, ou numa terceira hipótese, se a pessoa precisa de tratamento terapêutico permanente, a gente buscaria psicólogas no bairro, pessoas que poderiam se voluntariar a atender de graça. Então, se a pessoa realmente quer fazer a terapia, a gente vai dar um jeito de incluir a pessoa na terapia. O fato é que a porta de entrada é esse acesso com a charada Pri aí, que é a Priscila aqui também, Priscila Mendes, faz o primeiro contato com ela primeiro verifica as possibilidades ali e encaminha essa pessoa. Isso é uma grande novidade, uma coisa que deixou a gente muito feliz também. E na primeira semana que foi divulgado, a gente já teve vários pedidos, várias pessoas interessadas em participar do plantão psicológico. E a terceira e última, que a Pri também já está sabendo, a gente tem uma conta específica agora para recebimento de doações. Isso deixou de ser na minha conta particular, mas eu vou continuar gerindo esse caixa. Tudo que chega vai ser controlado, as saídas, as despesas registradas, e com essa conta específica, a gente consegue, para o futuro, abrir portas. Inicialmente, ela nos dá mais gasto e burocracia do que tudo, né? Mas tudo bem. Para o futuro, ela pode gerar parcerias mais fortes com comerciantes da região, é a nossa ideia, né? Se aproximar de grandes distribuidoras de alimento, tentar fazer uma parceria, assim, determinar os prazos de entrega, quantidades. A gente vai poder também concorrer a editais, é uma coisa que a gente está muito animado para começar a fazer. Então, editais de bancos de alimentos, da prefeitura, do governo do estado, ou editais também de empresas privadas,
que muitas vezes oferecem doações, ou oferecem cursos, tudo que a gente, para o ano que vem, pretende realizar. Um dos editais que a gente quer é aquele plano que ficou lá para trás, da horta comunitária, né? Inicialmente tinha sido uma formação de horta suspensa, apenas uns vasinhos. Agora, para o ano que vem, com essa possibilidade, a gente vai tentar escrever um edital para conseguir a horta mesmo, já que a gente tem muita terra ociosa aqui na região do Jaraguá, muitas áreas de ocupação que podem ser transformadas em autogestão alimentar, minimizando a sujeira, o lixo, as doenças, trazendo uma questão de consciência social, cidadã para as pessoas. Então, são esses os nossos planos. E aí, divulgando esses nossos planos, através dessa oportunidade incrível que vocês deram aí para nós, a gente pede que mais pessoas se estimulem a nos ajudar. A questão é assim, né? Muita gente não sabe, como você citou, essa ligação que vocês têm com a OBS. A OBS é sempre uma referência em algumas localidades, né? Desde que, né, quem comanda a OBS, normalmente aqui no bairro que eu moro, tem o médico, que é o médico responsável, ele que chama as reuniões, ele que, né, batalha para a formação do conselho, que as pessoas venham, participem, discutem e tal. Por sorte, né, ele é um médico que ele é vinculado a um partido, ele tem essa consciência política e ele puxa, né? E aí você tem aquelas pessoas que vão participar para meter a mão na massa mesmo, né? Minha esposa participou da elaboração do estatuto do conselho, que foi encaminhado depois para a SUS. Então, é aquela estrutura que a gente viu agora na pandemia, que é fundamental a presença do SUS, amigo. Se não tem isso, não chega, tá? E tem aqueles que vão participar para fazer caridade, entendeu? Aí esses são aqueles que, não, na hora que tem que pegar, meter a mão na massa, não metem, né? Então, você tem, isso que você falou. Chega o inverno, onde é que eu vou levar roupa? Eu levo no posto de saúde. Tá? Livros, leva lá, eles distribuem. Então, é uma referência. Né? Aonde é que eu levo? Existem estruturas para isso. Podem ser os coletivos, podem ser também já algo mais institucionalizado, como o OBS. É só pôr a cabeça para fora, né? A gente vai descobrir pessoas como você, que faz trabalho, e quantas outras pessoas fazem trabalhos assim, que a gente tem ouvido, né? Não precisa ser um padre Júlio Lancelotti da vida, né? Que tem uma situação, não é à toa que ele é ameaçado de morte, né? Ele vai contra essa estrutura nojenta que a gente tem social aqui. Então, se você não sabe onde procurar, vai na sua OBS, vai lá, vai se informar, né? É sempre um caminho, se você está com vontade de ajudar, de participar, é uma porta de entrada. Se você não conhece o coletivo, mas a partir de agora, né, o seu, né, vai ser constantemente divulgado por aqui, todos os projetos, todos os novos planos, vai ter sempre um espaço aqui, você vai ser chamada com frequência, hein, Ana? Que bom, agradeço. O que você falou tem muito a ver mesmo, porque a gente, em cada angústia que a gente sofria, principalmente pedidos de ajuda, ou por questões de saúde no geral, ou para um pedido de socorro, de internação. Tem um caso de uma mulher, por exemplo, que precisava tinha feito um acordo com a mãe que estava com o bebezinho dela. Se você ficar uma semana sem usar, você pode vir ver o seu filho. Então, essa confiança que gerou no diálogo, ela abriu para a gente. Eu preciso fugir da fissura, de alguma forma. Eu preciso de doce, frutas cítricas, muita água. E aí você precisa ir para a UBS também. Você precisa conversar com as pessoas lá. A gente coletava informações, porque não é a nossa área de atuação, a gente não tem experiência para lidar com uma situação assim. E aí, com isso, em parceria, por isso que eu acho tão importante o trabalho em rede, a gente sozinho não constrói nada, né? A gente teve esse resultado positivo de fazer com que essa mãe conseguisse rever o filho, ficar uns dias sem fazer uso de nenhuma droga, enfim. São coisas que a gente, sem julgamento, com empatia e pedindo ajuda, orientação da UBS, a gente tem um resultado muito melhor, com certeza. Aí eu achei muito legal essa colocação do sem julgamento, né? Isso é muito importante em qualquer lugar que a gente vá ou esteja, sendo dentro de uma grande empresa, fazendo um trabalho social, estando na universidade, sendo professor dando uma aula, é muito importante isso, a gente, né, se doar ou estar ali naquele momento, não para julgar a pessoa. Eu acho muito legal, eu falo muito isso para os alunos,
principalmente com aquela relação que eu falei anteriormente, né, das mães com a criança, a gente entender, muitas vezes a gente atendia crianças com zika, né, e é uma criança que é muito difícil levar ela até o hospital, então tem toda essa ideia, né, de você, assim, não julgar, aquela mãe tem vários outros filhos, precisa deixar com outra pessoa, muitas vezes ela não consegue, desmarca na última hora, então eu sempre falava isso, né, para os residentes e tudo mais, né, não julgue, seja compreensivo, tenha empatia, então acho que vem bastante de encontro com tudo isso que a gente também tenta levar dentro da universidade. Mas aí, Ana, perante a toda essa experiência que você contou, que é uma experiência muito rica, uma experiência muito vasta, eu gostaria de saber, assim, o que mudou da Ana do mundo corporativo, né, das grandes avenidas, de estar numa grande empresa, numa multinacional, para a Ana militante, para a Ana que está ali junto com a comunidade, com a sociedade, fazendo um trabalho tão importante. Mudou completamente. Acho que eu tenho outra data de nascimento de quando eu fiz essa escolha, porque é uma realidade profundamente assim reflexiva todos os dias, né? Acho que ficou mais claro para mim os privilégios que eu tive ao longo da minha vida para chegar nessas oportunidades de trabalho. É algo que pouquíssimas pessoas ao meu entorno aqui podem alcançar, infelizmente, né? O que já não me dá o direito de ser feliz assim, porque eu acho que se a gente não consegue fazer com que todas as pessoas tenham o mesmo direito que a gente, algo está errado, né? E a nossa felicidade não consegue ser plena individualmente, olhando para o lado, vendo pessoas como nós, nasceram na mesma situação que a gente, vivendo algo tão diferente. Então, o que mudou principalmente foi isso. Na vida prática, aprendi a viver com menos também, né? Porque muitas coisas a gente acha, padrão de vida é uma coisa muito relativa. Como o Adriano falou, trabalhar na Vila Olímpia já é caro por si só. Só de você se locomover até lá, ou ter que comer, ou ter que se vestir, ou ter que arrumar um cabelo, ou ter que fazer uma unha, já é um custo de vida que hoje eu não tenho mais. Então, eu achava que eu não conseguiria viver com uma renda tão inferior, mas consigo sim. Hoje eu faço coisas... A impressão que dá é que o dinheiro rende muito mais na minha mão, né, vivendo essa nova realidade, procurando ter empatia pelo próximo. Como você falou, essa questão do julgamento não caberia de forma alguma mesmo, porque é tão estrutural e as pessoas são tão vítimas desse sistema que a gente vive, cruel, capitalista, segregadas, sofrendo uma série de preconceitos, desigualdades, que seria impossível a gente pensar em fazer qualquer tipo de julgamento. A pessoa não está vivendo aquilo porque ela quer, né? É uma questão muito estrutural que hoje fica mais claro, né? O que mudou também é essa visão. Quando você está em dois campos tão diferentes, a sua cabeça não está totalmente focada. E hoje eu estou focada sim. Quero reforçar aqui que também sei que parte desses privilégios envolvem você largar tudo. Nem todo mundo pode fazer isso. Largar o trabalho, né? Porque tem filhos. No meu caso, não. Como eu não tenho filhos, e ninguém que dependa diretamente de mim, eu pude me programar para tomar essa decisão. Quando eu me despedi das pessoas da empresa, vi gente falando dos sonhos que tinham também, com vontade de correr atrás deles. Mas, às vezes, não é aquela hora. Mas a pessoa não pode desistir, porque uma hora vai dar certo. Né? Ela pode não conseguir fazer aquilo naquele momento, não, tem que ser, com certeza, uma decisão responsável, consciente, não pode ser impulsiva, mas desde que você comece a se programar com antecedência, a gente não tem que passar por essa vida para viver, trabalhar, comer, descansar e esperar as férias. Só isso, né? Eu acho que é muito sem sentido. Conhecer no nosso íntimo quais são as nossas principais potências e utilizá-las nessa vida, já que a gente está por aqui, pegar o melhor que a gente pode e executar. Eu senti que o melhor que eu podia fazer era esse tipo de trabalho, não estava dando o meu melhor aquelas 8 horas por dia, não estava colocando o meu potencial para fora, e agora eu consigo fazer isso. Então, é uma outra Ana Cláudia, uma outra pessoa que nasceu. E que a sociedade ganhou, né? Que bom. Posso fazer uma pergunta indiscreta, se você não quiser responder, mas é que eu fico imaginando as pessoas que ouvem isso. A gente conhece as pessoas, como elas olham para
cidadãos como você que abandonaram uma vida que é um emprego numa empresa, né, transnacional, que é o sonho, né, segurança e tudo, e foi fazer um trabalho cidadão como você faz. Assim, não é possível. Ela tá, como é que ela vive? Você já, né, toda hora você ouve isso. Então, assim, como é que você se sustenta financeiramente? Você não precisa dizer o que você faz, mas assim, você deixou um emprego que é um padrão de sonho de classe média. Você foi se preocupar com o outro para se satisfazer e se sentir uma pessoa plena, melhor, né? Que vive com menos e vive bem. Como é que você se sustenta, Ana? Bom, esse pensamento das pessoas, você imagina, com tantos amigos vivendo essa realidade aí, Vila Olímpia, foi muito julgada de louca, né? Muitas pessoas falaram que batia a cabeça, que enlouqueci, não sei o quê, mas muita gente me apoiou também nessa decisão. E aí, esse preparo de um ano antes, eu guardei um dinheirinho um ano antes, depois eu vivi de seguro-desemprego apenas, depois eu vivi de alguns trocados de campanha, né, quando eu trabalhei para o partido, e agora, de 4 meses para cá, é muito recente, o apoio mútuo está me pagando uma ajuda de custo. Então, bem pequena, realmente é um valor bem pequeno, e eu vivo com essa ajuda de custo. Como eu estou agora full time para isso, e eu me dedico plenamente ao que eu faço aqui, então eu recebo uma ajuda de custo para poder me manter. Mas, afinal assim, de contas, é ela um também trabalho seu, varia, né? Você está trabalhando, sim, né? mas ela varia muito do que a gente recebe, Claro. então é uma porcentagem que depende do quanto entra de doação, né? É algo que você... Não, primeiro você vai atender as prioridades, primeiro você vai atender o que você se dispôs a fazer, que os apoiadores confiam que você vai fazer, e depois você vai tirar aquela ajuda de custo para você sobreviver. Mas, até reforçando a resposta que a Letícia fez, o maior aprendizado é aprender a viver com menos mesmo, né? Sim. Então, a vida mais simples possível, na qual os prazeres foram trocados, né? Se antes as coisas que davam prazer envolviam dinheiro, hoje o prazer é ter um objetivo alcançado, dentro dessa luta que a gente planeja, virar agora falar para vocês que a gente está com atendimento psicológico, que a gente está com conta nova, com projetos, isso aí se tornou prazer. Então, é muito satisfatório fazer isso, me faz muito feliz. Eu acho que o grande objetivo é este modo de vida não dá mais. Né? Não dá para os outros, não dá para mim. O pensamento coletivo, ele é uma obrigação agora. Acho que a pandemia nos ensinou isso também. Pensar individualmente não tem mais espaço para isso no mundo. Quem não conseguir pensar de forma ampla e coletiva vai ficar para trás, vai morrer na praia. Não tem como. Até porque quando precisar da ajuda de alguém, não vai ter ninguém em volta, né? Porque trabalhou a vida inteira para se isolar, né? Eu acho que a pandemia, pelo menos para mim, assim, trouxe 2 grandes aprendizados. O primeiro é que aquele monte de sapato e roupa que a gente tem no guarda-roupa não serve para porcaria nenhuma, porque eu passei praticamente a pandemia inteira com 3 calças de moletom e algumas blusinhas, né, de algodãozinho da Hering. E também para mostrar que a gente pode ser mais coletivo, sim, ajudar mais, né? Então, é sério, gente, eu não falei aqui para me mostrar, mas quando eu olhei e percebi que numa situação onde pessoas estavam perdendo emprego, onde pessoas estavam ganhando menos, onde tinha mais gente passando fome ou passando algum tipo de necessidade, eu olhar para a minha renda e perceber que eu poderia ajudar pessoas, por que não fazer? Por que não fazer? Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que nós temos capacidade de ajudar. Monetariamente, financeiramente, às vezes tem gente que tem, não é todo mundo. Mas vai lá, dá uma força, ajuda na horta, ajuda na biblioteca, se não puder, no financeiro. Aqui a gente pode dar vários tipos de ajuda, né? Financeiro, obviamente, é para quem pode, mas para quem não pode, a gente se envolve de outras formas e a gente precisa se envolver mais de outras formas, né? Porque a sociedade a gente tem que construir de baixo, não só ficar esperando aquilo lá que vem de cima dos nossos políticos. E eu acho que... A nossa pirâmide, a gente faz parte daquele topinho. Nós estamos lá, a gente tem consciência disso. E como falou um amigo meu outro dia, o topo não é um topo, é uma antena. Ela é tão fina e alta que ela já descolou do resto da pirâmide. Então, se a gente que está aqui, né, que nem outro dia o Luciano Huck num programa dizendo, né, precisamos trazer 1% da sociedade para... Né, não, eles não querem.
Se eles quisessem, não tinha ficado desse jeito, né? Quem quer e faz, está aqui, né? Quando a Ana falou, não me sinto à vontade, tem tanta gente que aparece aí. Não, as pessoas que aparecem aqui, a gente vai atrás e as pessoas nos procuram, não são pessoas que estão lá em cima, que vêm aqui para se divulgar, né? Dos vários contatos que a gente procura fazer, raramente a gente encontra pessoas assim. Eu encontrei uma que, não, olha, não tenho tempo, estou doente. E eu vi a postagem direta na rede social da pessoa, pô, podia falar, não quero. Mas a visão dela é outra, né? De autopromoção. Beleza, fica lá, a gente vai aqui com os nossos, né, se juntar e fazer uma coisa comum, né, para todos. Pronto, zerei. Eu acho que é isso, gente. A entrevista foi maravilhosa, eu fiquei super feliz por ela ter aceitado o convite, super capacitada para vir aqui trazer todas essas novidades. Eu acho que, assim, são contribuições excelentes para esse quadro novo que a gente inaugurou, né, há 2 entrevistas atrás aí, que é o Trajetórias. Então, assim, Ana, eu queria te agradecer demais por ter disponibilizado um pouco do seu tempo, por contar um pouco da sua história e também nos incentivar a ser, de uma certa forma, pessoas melhores com esses depoimentos, né? Obrigada de verdade. Imagina, gente. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço que vocês deram para a gente falar um pouco sobre isso. É a primeira vez que eu compartilho, linkando a minha vida, a minha trajetória com o trabalho que está acontecendo agora. E foi uma experiência muito legal, me senti muito à vontade de falar com vocês, vocês são maravilhosos. Quero pedir, reforçar novamente aqui a importância desse apoio que a gente recebe, de apoiadores como a Pri, para estar com a gente, para correr com a gente. Não é simplesmente essa solidariedade que a gente manda dinheiro e vai dormir tranquilo. Vocês acompanham o que está acontecendo, vocês têm acesso direto a informações através das nossas redes. Meu telefone também fica disponível para tirar dúvida, para entender o que está acontecendo. Quem puder fisicamente se deslocar até aqui para conhecer, na prática o trabalho, está super convidado. A gente vai adorar receber, tanto nas ações de rua, quanto nas montagens aqui de cesta básica, separação de doação, entrega. A gente conversa antes, faz uma integração com a pessoa e consegue chamar a pessoa para participar a qualquer momento. Então, é isso. Vamos pensar coletivamente, estratégias de sobrevivência, porque a gente não dá para depender de um salvador da pátria, de forma alguma. A gente sabe que o que está aí está muito ruim, né? E a gente pode fazer escolhas um pouco melhores, mas a luta vai continuar sendo travada, porque para a periferia, para as pessoas mais pobres, sempre fica sempre acaba sofrendo as consequências de uma má gestão, de uma política não voltada para o social, infelizmente, né? Então, peço que colaborem quem puder, que divulguem também o nosso trabalho, e agradeço demais por essa oportunidade aqui, Letícia, Adriano, Pri, muito obrigada de coração. Valeu. Obrigada a você. Nós que agradecemos. E é isso, então, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau, muito obrigada, Ana. Tchau. Tchau.